you in my bedroom. Hey guys, pra quem ainda não me conhece, eu sou Alec Oz. E na aula de hoje a gente vai falar sobre tecidos. É uma aula bem simples, bem fácil de entender, mas mesmo assim é onde muita gente erra. Então vamos começar falando aqui sobre porções do tecido. O tecido em seu comprimento vai possuir 3 porções. Origem, que é onde fica o ponto de apoio desse tecido, ou seja, onde esse tecido está escorado. Então imagine um lençol em um varal. O ponto de apoio, ou seja, a origem, seria o pregador. A segunda porção é o comprimento, e esse comprimento é bem importante porque é nele que vão se formar as estrias. E essas estrias, gente, elas acompanham o comprimento, ou seja, se o comprimento estiver na vertical, as estrias vão estar na vertical. Se o comprimento estiver na horizontal, as estrias vão estar também na horizontal. Nesse caso aqui, ó, o comprimento está na vertical, logo as estrias estão na vertical também. E a terceira e última porção é o fim, que geralmente tem essa ondulação, né? Por causa das estrias mesmo. As estrias, que são as dobrinhas, né? Terminam formando esse movimento ondular na porção final do tecido. Olha, prestem atenção agora. A gente continuou desenhando o tecido e essa nova porção que surge é um novo comprimento. Então, sim, o mesmo ponto de apoio pode dar origem a mais de um comprimento. Então, ó, a origem, ela sempre vai ser representada por um ponto. Assim como no comprimento, sempre haverá estrias, a não ser que você esteja desenhando o lençol de uma cama todo esticadinho, todo bonitinho. Mas mesmo nesse caso, não vai parecer natural, porque é natural que haja estrias, dobras, né, no comprimento do tecido. E essas estrias, elas nascem em uma direção. Elas saem do ponto de apoio, ou seja, da origem, e vão em direção à porção final do tecido. Por isso que não se pode fazer estrias horizontais se o comprimento for vertical. E para finalizar, no fim tem essas ondas, né, formadas, é claro, pelas estrias. Vamos partir para outro exemplo para ficar tudo bem mais claro na mente de vocês. Vamos fazer um desenhozinho do Batman. Se liga nesse Batman, ele tá gato demais. Ele tá tão gato que ele vai tá miando. Então, ó, essa parte aqui é um ponto de origem, ok? É onde a capa está escorada, então só pode ser uma origem. Ela está sendo pendurada, né, por esse ponto aí. E aí, ó, a capa meio que escorre pelos ombros dele, e essa parte a gente vai chamar de comprimento. No ombro dele, perceba que tem outra origem, até porque dali nasce um novo comprimento. E aí vem uma curva nesse comprimento que a gente pode considerar um novo ponto de origem, um comprimento plano, né, que ele toca no chão, que é quando o tecido está esticado no chão, como o exemplo que eu dei do lençol que forra a cama. Ele não está caindo nem verticalmente nem horizontalmente. E finalmente a parte final do tecido da capa do Batman. Olha esse outro exemplo aqui, que interessante. Vou fazer um bonequinho aqui de estrutura com um vestidinho. Aqui, ó, na fita da cintura do vestido, a gente considera uma origem, óbvio. E aqui embaixo, ó, a gente considera um comprimento. O questionamento que fica é: se existe uma curva no quadril dela, assim como existe uma curva ali no ombro do Batman, por que eu não posso considerar o quadril dela como um novo ponto de origem? Simples, o ombro do Batman ele está muito inclinado, ou pelo menos inclinado o suficiente para que esse segundo ponto de origem possa dar origem a novas estrias. No quadril dessa mulher aí, nesse vestido, as estrias estarão se originando só ali da parte do fitilho. Não vão ter novas estrias se formando na linha do quadril dela. Lembra lá em cima, ó? Toda origem tem um ponto de onde se origina as estrias. Então, se as estrias não estão se formando a partir desse ponto, esse ponto não é um ponto de origem. Vamos fazer um outro desenho de um vestido também um pouquinho mais elaborado. Olha, presta atenção aqui. Lembra que eu mencionei que o comprimento pode ser plano?
Então, ele pode ser vertical e aí ele vai originar estrias verticais. Se ele for horizontal, ele vai originar estrias horizontais. Mas se ele for plano, ele vai dar origem a estrias no formato de losangos. Você nunca pode deixar nítido, deixar claro que é um losango que você está desenhando. Você tem que fazer de forma que não dê para entender. Mas quando um tecido se dobra, ele começa a gerar essas formas. Na verdade, nem só o tecido, outros objetos também, como por exemplo a lata. Se você amassar uma lata, ela tende a sanfonar, né? Ela tende a fazer esses losangos, algumas partes vão ir para dentro, outras vão ir para fora e termina fazendo esse formato. Logicamente não pode ser simétrico, um vai ser muito comprido, o outro vai ser pequenininho, o outro só vai fazer uma curvinha. Enfim, uma aula rápida de conceitos para caso você precise criar um personagem ou um desenho, ou às vezes até improvisar em um desenho que você está copiando, mas a foto não ficou com uma qualidade muito boa e aí você precisa dar uma improvisada. É importante saber disso daqui, que é muito simples, muito óbvio, mas não sei por que algumas pessoas se perdem. Então é isso aí, galera, eu vou ficando por aqui, a gente se vê na próxima aula, beijão, tchau, tchau.